Bom dia, invencíveis. Ontem eu escutei uma frase que foi me levando a outras coisas. E eu não tinha, falei, eu vou estudar, que eu estava estudando sobre as características do crime para Freud. Mas aí essa frase ficou martelando na minha cabeça e, como nada é por acaso, e as coisas, quando tem que acontecer, acontece por sincronicidade, eu estava dirigindo e eu lembrei da frase. Não quero me envolver porque tenho medo de sofrer, tenho medo de machucar, qualquer coisa assim. E eu vim martelando essa frase na cabeça, não sei porquê. Aí escutei no rádio a música do Legião Urbana, que estava assim, e eu prestei atenção nessa frase. Dissessem que se tua voz tivesse um gosto igual, a imensa dor que sente, seu grito acordaria não só a sua casa, mas a vizinhança inteira. E por livre associação, eu lembrei de uma frase que eu escutei, uma frase familiar há 20 anos atrás. Eu não quero pensar nisso, porque tenho medo de sofrer. Eu não quero sofrer mais. Uma coisa puxa a outra. E, como eu falo, nada é por acaso, tudo tem uma sincronicidade, né? Aí eu vim lembrando de uma frase do Lacan, né? Que aquilo que é guardado, recalcado no significante, ou seja, aquilo que eu não quero entender, não quero interpretar, ele acaba voltando no real por uma alucinação, por um delírio, porque aí é o que você imagina na sua vida. No caso do neurótico. Se eu não interpretei ali, guardei, não quero saber, não quero... Eu tenho as aberturas para poder aquilo, eu ter N repercussões daquilo, imaginar N coisas. Quando você pega e não enfrenta o processo do seu luto, e eu falo de qualquer maneira, né? O luto da pessoa que você está junto, o luto do relacionamento, o luto da perda de um trabalho, o luto de uma perda de uma casa, de qualquer coisa que seja uma caneta. Se você não vivencia isso, se você pula as fases disso, ele acaba te disfuncionalizando. E como na terapia Gestalt, em que você não pergunta o porquê que isso aconteceu, mas para que isso aconteceu, o que isso gerou para poder me avisar de alguma coisa, para eu poder ter visão, para eu poder conseguir dali para frente me desfuncionalizar, eu verificar esse processo e esse ciclo, para que isso ocorreu agora. Eu não vou ver o porquê daquilo, porque o porquê eu coloco a pergunta e a resposta para um terceiro, e quando eu coloco para quê, o que, de que forma, como é que isso, eu vou ter que caçar essa resposta. É difícil? Porque nós estamos acostumados a colocar a culpabilidade no outro e não procurar saber o que está acontecendo aqui dentro. Aí você recalca, você guarda, prefere não ver como aquele cupim que está no armário, e você fala, depois eu vejo, eu compro um produto, e quando você vê 2 meses depois, você perdeu o armário inteiro, porque ele foi comendo, e não serve para absolutamente nada. Então, tudo aquilo que você não enfrenta, tudo aquilo que você não age no imediato tempo aonde ele ocorre, tudo aquilo que você não pontua no imediato tempo aonde aquilo ocorre, quando você não sente,
você deixa para depois, no imediato tempo que ocorre, ele vai lhe disfuncionalizar com o tempo. Se você não aprende hoje, no luto da relação que você teve, o que veio aquilo lhe mostrar, e você depois começa a verificar que a sua vida tem a mesma repetição. Eu já peguei alguns pacientes que vieram falar, no meio do caminho da minha relação, eu já sei como é que ela vai acabar. Já sei como ela vai acabar. Aí acaba e fala assim, não quero mais me relacionar porque eu tenho medo de sofrer. Ou então, quando alguém vai embora no luto, eu não quero pensar porque eu vou sofrer. E você vai continuar sofrendo porque não pensando ou recalcando, o fato aconteceu. E se você não vivenciar, não sentar e pensar, o que isso está trazendo para mim, que faz com que eu não queira pensar, o que faz com que isso esteja agora eu vivenciando porque eu tenho medo de me relacionar. O que acontece, que está acontecendo isso agora, que eu não quero mais sair. O que isso está querendo me dizer? Porque se você não aprender, o próximo é atropelado pelo mesmo bonde que você anda. E o próximo é atropelado pelo mesmo bonde que você anda. E o próximo é atropelado pelo mesmo bonde que você anda. Porque tem uma coisa que as pessoas não pensam. A responsabilidade da sua vida é sua. A responsabilidade do que acontece com o outro é seu. E a responsabilidade do que acontece com você é sua. Porque é dessa forma que você lida com o mundo. A primeira coisa que você tem que perceber é o grau de responsabilidade que isso acontece comigo. Aonde que eu me encaixo nessa responsabilidade do que está acontecendo comigo? Aonde eu me encaixo na responsabilidade do luto? Aonde eu me encaixo na responsabilidade da perda? Aonde eu me encaixo na responsabilidade da fuga? Aonde? Porque estamos falando da sua vida. Quando acontece dentro de você, estamos falando da sua vida e não da vida do outro. Porque a disfuncionalidade acontece dentro de você e não no outro. Os erros cometidos começam com você e não com o outro. Porque os erros do outro começam com o outro. E você vai errar de novo. E fatos vão acontecer e você não vai querer ver. Daqui a pouco você tem um arquivo de fatos que você não quer ver. Eu prefiro não ver, eu prefiro não me comprometer, eu prefiro não pensar, eu prefiro não falar, eu me ausento de fala. Até quando? Até quando você vai colecionar ausências? Até quando você vai guardar o teu significante e colecionar neuroses, porque no real ele vai acabar vindo através ou de um delírio, uma alucinação, e você vai começar a se alucinar. Estão fazendo contra mim. Pense bem, porque a responsabilidade é sua. Não coloque nome na fuga, não coloque nome no que você está recalcando. Isso chama-se covardia. E a vida da gente, se você não enfrenta agora, ela depois lhe chama pro ringue de novo. Tenha um bom dia, invencíveis.